Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estar falando sobre a circunferência trigonométrica, tá? Essa circunferência trigonométrica, galera, ela é uma circunferência de raio unitário, tá? Ou seja, de raio igual a 1, e ela está sobre o plano cartesiano e o centro dessa circunferência coincide com a origem do plano cartesiano, tá, galera? Então, imagine a circunferência de raio 1 com centro na origem do plano cartesiano, tá, galera? Aí vocês podem perceber o seguinte, ó, esse pontinho aqui, essa intersecção, seria o ponto de coordenadas 1 para x e 0 para y, né? Que a gente teria o ponto de coordenada 0 para x e 1 para y. Esse aqui seria o ponto de coordenada menos 1 para x e 0 para y. E esse ponto aqui é o ponto de coordenada 0 para x e menos 1 para y. Beleza, galerinha? Aí é o seguinte, a gente vai considerar aqui, tá, um arco qualquer, beleza? Vamos pegar um raio dessa circunferência que forme um ângulo alfa aqui com o eixo x, beleza? Então vamos considerar esse raio aqui, beleza? Esse raio aqui, ele vai ter uma extremidade, opa, deixa eu pegar outra cor aqui. Essa extremidade aqui, esse ponto, ele vai ser um ponto P de coordenadas x e y, concordam comigo? Então vai ter uma abscissa e uma ordenada, certo? E nesse ponto aqui, se eu pegar as coordenadas dele, ó, se a gente projetar esse cara aqui, ó, tá? Se a gente fizer a projeção vertical aqui, ó, a gente vai ter esse carinha aqui, tá? Que é o valor da abscissa do nosso ponto. Então, essa coordenada x, ela está aqui, certo? E aqui a gente teria a coordenada y, né? Fazer a projeçãozinha ali. Então, a ordenada y ali, tudo bem? Notem que tanto esse x quanto esse y, eles sempre vão ser valores menores do que menores ou iguais a 1, tá? Por quê? Porque o raio da circunferência é 1 e esse cara aqui está sempre dentro daqui, né? A projeção vai ficar dentro, aqui é o ponto 1 e 0, então esse cara aqui vai ser um valor menor do que 1, beleza? O que a gente vai fazer agora que é o seguinte, galera. Considere esse triângulozinho retângulo aqui, certo? Que eu peguei com a projeção aqui, ó, beleza? Esse triângulo aqui, ó, se a gente pegar e for avaliar os valores de seno e cosseno desse cara, percebam que se eu tomar assim, o valor do cosseno desse ângulo alfa aí, a gente vai ter o seguinte, ó, o cosseno desse ângulo alfa, certo? Seria o cateto adjacente a ele, tá? No caso, esse cateto aqui, que mede coincidentemente x, tá? Então seria x dividido pela hipotenusa, que no caso é 1, certo, galera? Por que é 1? Porque o raio da nossa circunferência trigonométrica é 1, beleza? Só que quando eu divido por 1, galera, o que acontece? Se eu pegar x e dividir por 1, o resultado vai ser exatamente x, tá? Então, quando a gente pega aqui nessa circunferência, nessas circunstâncias aqui da circunferência trigonométrica, essa coordenada, essa abscissa aqui do meu ponto, desse extremo aqui, é exatamente o valor do cosseno desse ângulo, tá? Por quê? Porque o cosseno é o cateto adjacente, né? Seria esse cara aqui, dividido pela hipotenusa que mede 1. Beleza, galerinha? Agora, se eu pegasse para verificar o valor do seno desse ângulo, né? O seno do meu ângulo alfa, não x, né? Deixa eu apagar aqui, alfa, né? Vai ser o cateto oposto ao ângulo, que seria esse cara verdinho, que tem a mesma medida desse cara aqui, que é quanto? É a ordenada, é y, certo? Y dividido pela hipotenusa, que mede 1, porque a gente construiu a circunferência trigonométrica dessa forma, beleza? E o que a gente pode generalizar então aí, tá, galera? Que nesse primeiro quadrante aqui, ó, não importa o arco que eu pegue aqui, ó, sempre o valor da abscissa, né, do ponto do extremo do arco aqui, vai ser o valor do cosseno do ângulo, tá, desse arco, e a ordenada sempre vai ser o valor do seno, tá? Tanto que a gente escreve, né, aqui na circunferência trigonométrica, a gente vai generalizar então
que sempre as abscissas aqui vão ser os valores do cosseno do nosso ângulo alfa. E aqui nas ordenadas a gente vai ter sempre a representação dos valores do seno do nosso ângulo alfa. Tudo bem, galera? E aí a gente vai estender esse conceito para qualquer arco de qualquer quadrante aqui, tá? Se a gente tiver um arco aqui no segundo quadrante, a ordenada dele vai ser o valor do seno do arco, tá? E a abscissa vai ser o valor do cosseno. Ah, tem um ângulo aqui no terceiro quadrante, então a projeção aqui no eixo Y é o valor do seno, aqui no eixo X vai ser o valor do cosseno. Aqui no quarto quadrante, a mesma coisa. Beleza, galerinha? Bom, tendo feito isso, a gente pode construir alguns valores, digamos assim, notáveis de senos e cossenos nessa nossa circunferência aqui, tá? A gente pode fazer o seguinte, tá? Vamos considerar, deixa eu ver, mais ou menos assim, que aqui a gente tem o valor do arco, tá? Vamos chamar aqui de alfa, né? E aí esse alfa a gente pode ter ele como sendo 0 graus, a gente pode ter ele como sendo, vamos pegar aqui π meios, vamos pegar aqui o valor 0, π meios, π, né? Aqui embaixo 270 ou 3 π meios, tá? E uma volta completa que seria 360 graus ou 2π, tá? E aqui eu vou colocar assim, vamos colocar aqui os valores de seno primeiro, tá? Seno desse ângulo alfa, tá? Fiz besteirinha aqui, né? Então aqui o seno do nosso ângulo alfa e depois o cosseno do nosso ângulo alfa, tá? Chega aqui comigo que a gente vai construir isso aqui juntos, ok? Então pense aqui comigo, galera. Se eu tenho um arco aqui, ó, tá? Quando esse arco ele vai tendendo para 0 graus aqui com o eixo X, né? Esse ângulo alfa, o valor do cosseno, que vai ser a nossa abscissa aqui, né? Ele vai ficando cada vez maior e vai se aproximando de 1. Quando o nosso ângulo for de 0 graus, a nossa abscissa aqui vai ser 1. Quer dizer que o nosso cosseno, que é o valor da abscissa, vai ser igual a 1, certo? O cosseno de 0 graus, tá? Vai ser 1. O seno, por sua vez, notem que o seno é o valor da ordenada, né? Quando o meu arco vai diminuindo aqui, a minha ordenada vai diminuindo. Quando eu chegar no ângulo de 0 graus, o valor do seno vai ser 0, porque a minha ordenada vai ser 0, tá, galera? Se eu for fazer o contrário, né, sair aqui do ângulo de 0 graus, vou aumentando esse arco, aumentando, o que acontece? O valor da ordenada, o y aqui, ele vai aumentando, né? Ele vai chegar aqui em cima, quando o meu ângulo for de 90 graus. Aqui em cima, a minha ordenada vai ser 1. Quer dizer que o seno do ângulo de π meios, ou de 90 graus, é 1. Em contrapartida, né? Esse cateto aqui, ó, quando o ângulo vai tendendo a 90 graus, ele vai fazendo o quê? Diminuindo. Ele vai tendendo para 0. Quando ele estiver exatamente em 90 graus, esse cara aqui vai ser 0. Beleza, galera? Agora, se eu passo de 90 graus, né? Imagine um arco aqui, ó, 120 graus, por exemplo, eu vou ter o valor de seno e o valor de cosseno. Só que esse valor de cosseno ele vai ser agora negativo, tá, galera? Então, você pega um arco aqui no segundo quadrante, os valores de cosseno, as projeções vão ficar nesse lado negativo do eixo X, tá? Os valores de X aqui, ó, vão sempre ser negativos, ok? Quando eu chegar em 180 graus, né, aqui o meu seno vai diminuindo e o meu cosseno vai tendendo para menos 1. Em 180 graus, ou seja, aqui radianos, o meu seno vai ser 0, né? Porque eu estou diminuindo a ordenada, que é a projeção, né? Imagine um arco qualquer aqui, deixa eu fazer para vocês terem uma ideia aqui, né? Então, ó, o valor do seno aqui ele vai começar a diminuir e o cosseno vai indo para menos 1. Então, aqui a gente vai ter menos 1, certo, galera? Se eu passo para o terceiro quadrante agora, né? Estou com um arco aqui, ó, o valor do cosseno, esse valor de x aqui, ele vai começar a diminuir, né? Ele está indo aqui, vai aumentando, vai indo para 270 graus ou 3 π meios, o cosseno vai diminuindo, vai tendendo para
0. Em contrapartida, o nosso seno, ó, ele vai estar indo pro menos 1. Certo, galera? E quando fizer uma volta completa, né, 360 graus ou 2π radianos, a gente vai voltar na condição aqui que era a mesma do 0 graus, aonde o meu seno é 0 e o meu cosseno é 1. Certo, galerinha? Bom, essa tabelinha aqui vai trazer para nós, então, alguns valores notáveis aí, tá? De senos e cossenos, ok? Dos ângulos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E se a gente for fazendo voltas, né? Tipo, a gente vai ter por exemplo, 400 graus. A gente vai desconsidera a primeira volta e os valores de seno e cosseno vão ser exatamente esses aqui. Beleza, galerinha? Então, a ideia da circunferência trigonométrica, tá? É a gente poder construir esses valores. Claro que não só esses são os notáveis, né? Mas qualquer valor aqui na circunferência, né? A abscissa sempre vai ser o valor do cosseno e a ordenada sempre vai ser o valor do seno. Beleza, galera? Agora a gente vai construir para a tangente. Vamos lá? Bom, pessoal, para a construção dos valores da tangente, tá? A gente vai fazer uso de um círculo, de uma circunferência trigonométrica aqui, tá? Igual a gente fez ali para o seno e para o cosseno, só que a gente vai considerar essa reta aqui, ó, tá? Essa reta aqui, ela é perpendicular ao eixo das abscissas aqui, tá? E ela é tangente à nossa circunferência trigonométrica. Tangente no ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 0, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, a reta, ela toca a circunferência só nesse ponto aí, tá? Essa é a definição de uma reta tangente a uma circunferência, ok? E aí, galera, quando a gente for tomar um arco aqui, tá? Vamos supor esse arco aqui, beleza? Quando eu pego esse ponto aqui de coordenadas x, y, tá? Que a gente verificou antes para fazer os valores de seno e de cosseno, tá aqui no pincel. Esse arco aqui nós pegamos antes para verificar os valores de seno e cosseno lá, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, quando tiver esse arco aqui, tá, galera? A gente vai prolongar essa reta, tá? E aí a gente vai considerar essa intersecção do arco aqui, né, do raio da circunferência, eu prolongo ela até aqui, beleza? Quando eu fazer esse prolongamento aqui, tá, galera? Nós vamos considerar essa medida aqui, ó, tá? Por que eu vou considerar essa medida aqui? Vamos dizer que essa medida aqui é T, tá? Essa medida vai ser a medida do cateto oposto desse triângulo, desse ângulo aqui, alfa, nesse triângulo retângulo aqui, ó, certo, galera? Notem que a gente tem aqui um triângulo retângulo, beleza? E que esse cateto aqui, ó, mede 1, porque o raio da circunferência trigonométrica é 1, tá, galera? E quando eu for calcular a tangente desse ângulo aí, tá, desse ângulo alfa, a gente sabe que, por definição, a tangente de um ângulo alfa, né, é a medida do cateto oposto a ele, no caso vai ser T, tá? Dividido pelo cateto adjacente, que no caso mede 1, tá? Então seria T dividido por 1. Se eu pego um arco um pouquinho menor aqui, ia ser T dividido por 1. Pego um pouco maior aqui, T dividido por 1. Sempre vai ter dividido por 1. Então a tangente desse arco aqui, né, geometricamente aqui na nossa circunferência trigonométrica, vai ser exatamente o comprimento desse segmento aí, tá, galera? E aí, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Quando esse arco aqui, ó, tá, for tendendo para 0 graus, o que acontece com esse cateto aqui? Ele vai ficar cada vez menor. Então, a tangente do meu ângulo alfa, que é esse comprimento aqui, quando o meu alfa for tendendo para 0 graus, ele vai ficando cada vez menor, tá? E aí a gente vai ter que a tangente do ângulo de 0 graus, ela vai ser zero, tá? Então, quanto menor for esse ângulo, mais próximo de zero, esse ângulo alfa aqui com o eixo das abscissas, mais próximo de zero é o valor da tangente,
E quando o arco for de 0 graus, a tangente vai ser 0, tá? Então a gente vai ter o seguinte, quando o meu alfa aqui, vamos colocar assim, alfa e aqui a tangente de alfa, né? Tangente do ângulo alfa, né? Quando o meu alfa for de 0 graus, tá? A minha tangente desse ângulo de 0 graus vai ser 0, porque a tangente seria esse comprimento aqui, né? Quando o ângulo é 0, não tem comprimento nenhum ali. Beleza, galera? Agora, o que acontece? Quando eu vou aumentando esse arco aqui, ó, né? Se eu vou pegar um pouquinho maior, vou utilizar uma ferramenta aqui, tá? Então, olha, quando esse ângulo aqui, ó, vai tendendo para 0, né? Ali o segmento T ali, o comprimento T desse segmento aqui, ó, vai ficando cada vez menor. Em 0 graus ele é 0. Em contrapartida, se eu vou aumentando esse arco aqui, eu vou aumentando esse ângulo aqui, ó, cada vez esse comprimento aqui vai ficando maior. Quando eu vou tendendo para 90 graus, esse comprimento vai ficando mais grande, mais grande, mais grande. Ele não vai se limitar a um como seno e cosseno, né? Então, esse cara aqui vai atingir valores muito grandes quanto mais perto de 90 graus for o meu arco, tudo bem? Só que tem um detalhe, quando eu chegar em 90 graus, essas duas retas aqui elas vão ser paralelas, e aí não vai haver intersecção entre elas, não vai existir esse segmento, tá? E aí a gente conclui o seguinte, que a tangente de 90 graus, tá? Deixa eu largar aqui um pouquinho a minha régua. A tangente do meu arco de 90 graus ou de π meios, tá? Ela não é definida, ela não existe, tá? Então a gente vai dizer simplesmente que a tangente de 90 graus, ela não existe, tá, galera? Beleza? Quando o meu arco passa um pouquinho de 90 graus aqui, tá? O que vai acontecer? Aqui elas estavam paralelas, não tinha intersecção. Quando ele passar um pouquinho para cá, a gente não vai ter intersecção para lá, então a gente vai fazer o prolongamento para o lado de cá, tá? Então imagine que eu estou aqui no segundo quadrante, tá? Que eu estou aqui no meu segundo quadrante, pegando esse arco aqui. Para cá eu não vou conseguir intersectar a minha reta tangente, eu vou intersectar ela para cá, vou prolongar ela para o lado de cá, tá? E aí, ó, esse valor aqui a gente vai considerar ele negativo, tá, galerinha? Se a gente pegasse aqui, por exemplo, a tangente de 45 graus, né, o pi quartos que a gente viu na outra aula, que era 1, né, então aqui 45 é 1. Quando eu pegar aqui em 135 graus, ela vai ser menos 1, tá? Então o valor vai ser negativo, tudo bem? E quando eu vou indo aqui, ó, para π, né, para 180 graus, perdão, a tangente vai se aproximando novamente de 0, tá? Então, quando a gente tiver aqui o arco, aqui era π meios, perdão, tá, pessoal? Me deixei aqui até agora, π meios, né? Então, aqui em π meios ela não existe. Quando eu chegar em π, tá? Então, quando eu chegar aqui em π, em 180 graus, a tangente ela vai ser novamente igual a 0, tá? Então, aqui a gente vai ter 0, ok? Quando eu passo aqui para o terceiro quadrante, a minha tangente volta a ocorrer a intersecção aqui, ela volta a ser positiva, né? Então, ela volta a ser positiva. Quando eu tender aqui para 3 π meios ou 270 graus, ela novamente vai dar uma reta paralela com a tangente ali, e ela não vai ser definida, tá? Então, aqui em 3 π meios, a tangente não é definida também, tá? E quando eu fechar a volta completa aqui, né, os 2 π de uma volta completa, a gente vai repetir a tangente de 0 graus, que vai ser 0. Tudo bem, galera? Certo? Notem que quando o meu arco vai tendendo aqui para ficar paralelo com esse eixo, a tangente assume valores bastante grandes, né? Ele vai crescendo indefinidamente. Vai tendendo para o infinito conforme o ângulo aqui vai indo para 90 graus ou para π meios, né? Depois ela passa a ser negativa, né? Aqui em 270 graus ela novamente vai ser paralela, não vai existir, em 180 vai ser 0, né? 0 que ela volta a ser positiva, quando chega aqui elas estão de novo paralelas, não vai existir, e
quando fecha uma volta completa aqui, de novo a gente vai ter a tangente igual a zero. Beleza, galera? Uma outra forma de verificar que a tangente de π-meios e de 3 π-meios não existe é só a gente pensar que a gente definiu em algumas aulas anteriores a tangente como sendo o seno dividido pelo cosseno, né? E notem que aqui em π-meios, em 90 graus, seno dividido por cosseno teria 1 dividido por zero. E vocês sabem que divisão por zero não existe, tá? Então, aí é outra justificativa da indeterminação da tangente de π-meios e de 3 π-meios. E para finalizar aqui, tá, galera? Vamos só fechar a nossa tabelinha aqui, tá? Então, a gente viu aí como é que funciona essa nossa circunferência trigonométrica. A gente viu alguns valores notáveis aí, né, de senos, cossenos e tangentes, tá? E aí a gente se encontra numa próxima aula para fazer as aplicações disso aí. Até mais!